Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Esse trecho aqui de Efésios, no nosso capítulo 4, o apóstolo agora vai falar das coisas que seguem a vida cristã, depois que nós deixamos de ser como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, e seguindo a verdade em amor, no versículo 15, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o corpo agora, que é formado por todos os membros, vai crescer. E ele vai dar algumas instruções aqui no sentido negativo das instruções, mostrando que já não deveríamos mais andar como andávamos antes, né? Na vaidade dos gentios. Versículo 17, isto, portanto, digo... deixa eu ver a outra tradução aqui. Digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Ou seja, numa mente fútil, sem um destino, sem uma razão de ser. Uma coisa que a gente aprende quando se converte a Cristo é que agora nós temos uma razão de vida. A nossa vida não é mais vazia como era antes. Nós temos um objetivo de vida, nós temos um Senhor a nos guiar nessa vida. E os gentios, ou aquilo que nós éramos antes, né, o nosso tempo de incrédulo, não serve mais de baliza para nós, não é mais isso que nos guia, que nos dirige. Então, não andando mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. O que é vaidade da mente? Uma mente vã é uma mente sem objetivos. É uma mente vazia, no sentido de metas, né? E aí ele continua no versículo 18... entenebrecidos no entendimento. Uma outra versão fala cegos no entendimento. Cegos no entendimento. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Neles quem? Nos gentios, que ele está associando tudo isso que nós antes estamos envolvidos também. E aí ele continua, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então aqui ele leva o nosso olhar para Cristo, que é o nosso exemplo perfeito. Então, se a gente quiser saber como andar, olhe para Cristo. É simples assim. Muitas vezes a gente fica naquela dúvida, mas pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Olha para Cristo, vê como que ele se comportaria numa situação assim, né? No versículo 18, ele fala também... No versículo 18, ele fala, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Existe uma vida que o incrédulo não pode ter, que é a vida de Deus. Agora, o crente, ele tem vida divina agora em si mesmo. Essa é a nova vida que nós temos, é uma vida divina. E ela que deve nortear os nossos passos, ela que deve guiar os nossos passos. Tem na continuação aqui, ele vai tratar, no versículo 21, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Mais uma vez, a referência que o apóstolo dá aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer outra coisa, não é uma religião, não é uma série de leis, de ordens, de ordenanças, mas é a pessoa de Jesus Cristo. E aí ele vai falar aqui, no versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Eu acho que aqui, deixa eu só conferir, essa versão, ela acho que não é muito boa, porque aqui a impressão que dá
é que está mandando você se despojar do velho homem. Mas o correto aqui, o Darby escreve assim: tendo-vos despojado, não é? Do velho homem que se corrompe de acordo com... Então já é uma coisa feita. Eu entendo aqui que esse versículo 22 é uma coisa já resolvida. Tem até um comentário aqui do Hamilton Smith. Ele diz assim: a verdade que aprendemos em Cristo foi apresentada em Jesus, foi manifestada em Jesus. A verdade que nós fomos ensinados e aprendemos nele é aquela, na cruz, que nós deixamos o velho homem e nos revestimos do novo. À luz dessa grande verdade, nós estamos em nosso caminhar diário como algo presente, sendo renovados no espírito de nossas mentes. Ao invés de termos a mente da carne, que está em inimizade contra Deus, nós temos uma mente renovada agora, marcada pela justiça e pela santidade, que recusa o mal e escolhe o bem. Esse novo homem não significa o velho homem melhorado, mas é um novo homem totalmente novo. E a renovação aqui refere-se à vida diária desse novo homem. O apóstolo não diz que nós devemos nos despir do velho homem, nos despojar do velho homem. Por isso que eu chamei a atenção desse versículo, que ele não está correto nessa tradução que nós estamos usando aqui da João Ferreira de Almeida. O apóstolo não está dizendo que nós devemos nos despojar do velho homem, mas ele diz: tendo-vos despojado, no original está assim: tendo-vos despojado do velho homem. Então significa que o velho homem já foi resolvido, que o assunto já foi resolvido com o velho homem na cruz. E a fé aceita o que Cristo fez. Nós não temos que morrer para o pecado, mas para nos considerarmos como tendo morrido para o pecado na pessoa de nosso substituto. Eu achei importante chamar atenção, porque esse versículo muitas vezes nos leva a uma ideia de que há um esforço aqui que nós temos que fazer, nos despojando, mas o velho homem morreu na cruz. A coisa que nós ainda temos é a carne. A carne continua em nós, e ela que nos leva a pecar. Mas o velho homem acabou lá na cruz, porque lá Cristo pôs um fim à raça adâmica, e nós não temos mais nada a ver com o velho homem. E aí ele vem falando depois no versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem. Agora sim, é outro assunto, porque o novo homem nós temos. O que ele pede agora é para nós trazermos isso, colocarmos por cima, né? Como quando você veste uma roupa, tem as roupas que ficam por baixo e tem as roupas que ficam por cima. Então, posicionalmente, nós estamos mortos com Cristo, o velho homem já foi julgado lá na cruz, e agora ele nos chama a nos vestirmos desse novo homem, que nós já temos também, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse novo homem que nós temos agora em nós, que é esse que vai permanecer para sempre, é esse que vai para o céu. A carne vai acabar com o fim do nosso corpo aqui. Aí nós seremos ressuscitados ou transformados. Mas o novo homem vai continuar eternamente, infinitamente, nunca mais vai terminar. Por isso que ele fala: revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora, isso é posicional. Então nós já temos essa posição criada já em justiça e santidade.
É como se nós olhássemos no espelho e víssemos uma pessoa perfeita. Uma pessoa perfeita. Essa pessoa perfeita é aquela que Deus nos fez aos seus olhos. É claro que nós temos todas as imperfeições que a carne ainda por causa da carne que ainda está em nós. E quando ele fala aqui, no versículo 23, vos renoveis no espírito da vossa mente, ou seja, a maneira de pensar também deve ser em concordância com o novo homem, e vos revistais do novo homem. Agora, a nossa vamos falar assim, a nossa embalagem nova agora. E aí ele vem com ordens práticas, né? Por isso, deixai a mentira. Isso aqui quase que não precisava nem falar, né? É absurdo um cristão andar em mentira, falar mentiras, né? Deixai a mentira, no versículo 25. A mentira fazia parte do velho homem, ela não tem mais nada a ver com o novo homem. E aqui todo tipo de desonestidade também. Aqui você entra também na questão de pagar impostos, declaração de imposto de renda, documentação. Às vezes a pessoa mente na sua documentação, não é? Na hora de pagar impostos, ou na hora de registrar um carro, alguma coisa assim. Tem tantas coisinhas na nossa vida que acontecem que é fácil mentir, né? Você vai passar uma escritura, é muito comum isso daí. Não, passa por valor menor, tal. Não, diz que eu paguei menos. E isso é mentira. Eu sei que alguém fala assim, mas aqui no Brasil é assim, a gente não vai pagar mais imposto. Mas de quem vem o dinheiro que nós pagamos imposto? Não é do Senhor? Então, entrega na mão dele. Fala para ele, Senhor, eu vou ter que pagar mais imposto para falar a verdade aqui. Né? E deixar a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E pior ainda, né, mentir para um irmão. Da minha mão direita está mentindo para a minha mão esquerda. Como é que vai acontecer um negócio desse? Tem alguma coisa errada, né? Uma mão mentir para a outra. Nós somos membros do mesmo corpo. No versículo 26, irai-vos e não pequeis. Eu entendo que é praticamente impossível nós não sentirmos ira, não é? Porque a ira faz parte. Deus é um Deus irado. Nós sabemos que ele é irado contra o mal. Então, um dos sentimentos divinos que nós herdamos dele também é a ira. Mas a ira pela justiça, né? Ele fala, irai-vos e não pequeis. Então, é uma ira que não é voltada ao mal, com más intenções. Aqui, quando ele fala de não se ponha o sol sobre a vossa ira, eu entendo que isso aqui, ele está se referindo ao final de um dia. Ou seja, se eu passei por problemas, eu estou irado, eu estou sentindo raiva de alguma coisa, ou de alguém, ou de um problema, então eu preciso resolver isso antes que termine o dia. Confessar isso ao Senhor antes que termine o dia, porque lembra aquela passagem lá do Evangelho, né? Se você vai oferecer uma oferta ao Senhor, mas tem alguma pendência contra algum irmão, deixa a sua oferta, vai lá resolver o problema, depois volta e oferece a sua oferta. E aqui ele fala também, não deis lugar ao diabo, no versículo 27. Como é que a gente poderia dar lugar ao diabo, né? Toda vez que nós pecamos e deixamos de confessar um pecado, Satanás põe o pé na porta. Nós abrimos a porta para o pecado, Satanás faz que nem aqueles vendedor chato, né? Ele já enfia o pé na porta assim, ó, você não consegue fechar a porta. Então, toda vez que nós temos alguma coisa, algum pecado, que nos
nos deixe vulneráveis, deixe uma fresta para Satanás nos atacar, ele vai aproveitar essa fresta. Ele vai aproveitar essa fresta. Eu penso que nós ficamos vulneráveis ao diabo. Eu sempre gosto de lembrar, tem aqueles filmes do cara que num acidente ele atropela alguém, aí ele esconde o corpo, mas daí ele vê uma pessoa lá que viu, ele tem que ir lá matar aquela pessoa, daí tem outra pessoa que vê, tem que matar. No final da história, aquilo que ele poderia ter confessado logo, se entregado à polícia, mostrado que foi um acidente e sofrer as penalidades, ele vira um serial killer, né? Ele vira um assassino em série, porque ele escondeu o primeiro lá, né? O primeiro lá, daí os outros vêm todos atrás. Então não deixe essa fresta, não dê lugar ao diabo, não abra uma fresta para o diabo poder enfiar o pé, e depois ele vem dá até a impressão que fala, puxa, mas precisa falar isso para cristão, né? Aquele que furtava, não furte mais? Será que precisa falar isso para cristão? Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade? Eu não precisaria falar, mas o problema é que acontece. Acontece. Existem maneiras de furtar que nós nem imaginamos que existem. Por exemplo, colar na prova. Isso é furto. Isso é furto. Você está roubando, né? Você está transgredindo, enganando a professora, enganando o exame. Isso é furto. Aquela caneta da empresa que você termina no fim do dia, enfia no bolso e vai para casa. E aí você esquece lá em casa, né? Nunca mais lembra dela, está lá na sua casa e tal. Mas isso é furto, porque a caneta não pertence a você, ela pertence à empresa. Aquela hora que você usa do seu trabalho para fazer suas próprias coisas, sem, é claro, pedir uma autorização, alguma coisa assim, isso é furto, porque você está sendo pago para aquele tempo e você acaba furtando, então, para usar para você mesmo aquele tempo. Então são pequenas coisas que a gente nem percebe às vezes. São as pequenas raposinhas. Tem um versículo lá, eu acho que, não sei se é Eclesiastes que fala, ou é Salmo, pegai-me as raposinhas que destroem a plantação de uva, destroem a vinha. Por que a raposinha destrói a vinha? O que é a raposinha? A raposinha não faz nada. A raposinha é um problema. Porque as raposinhas correm no meio das videiras, quando as videiras estão em flor. E elas vão batendo, tem aquela cauda grande, a raposa, né? E elas vão batendo a cauda nas videiras e derrubando as flores. E qualquer pessoa que planta qualquer árvore frutífera sabe que se você derrubar as flores antes do tempo, não vai dar o fruto. Porque a flor é a primeira coisa que surge para trazer depois o fruto. Então, uma raposinha solta. Então, o que é a raposinha? Uma coisinha pequenininha que pode causar um grande estrago na vinha se ela não for eliminada antes disso. E mais aqui, ele continua depois com outras. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Esse versículo eu precisaria colar na minha testa, né? Porque esse aqui a gente tem que exercício diário, irmãos. Isso aqui não tem como, né? E quando fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, é porque todo pecado, toda transgressão que nós fazemos entristece o Espírito. E esse versículo, ele é fantástico, porque ele prova que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Não é uma força ativa, não é uma energia apenas. O Espírito Santo é uma pessoa que tem personalidade. É uma das 3 pessoas da Trindade. Ele, inclusive, se entristece. Ele se entristece, ele fala. Em Atos a gente vê lá passagens como, e disse o Espírito Santo, tal. Ele fala, ele diz.
não é? Então é uma pessoa divina, não é uma energia só, não é uma força, né? Como alguns falam, algumas religiões heréticas, uma força ativa de Deus, nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Não se engane, teve um que me mandou um longo e-mail aqui, tentando explicar que Deus não é uma trindade, que Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo, são os mesmos, só em formatos diferentes. Então, bobagem. Isso aí é heresia da pior espécie. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo